É possível pegar o vírus HIV 2 vezes? Dá para se reinfectar com o vírus HIV? Sim, é possível. Isso acontece quando o indivíduo entra em contato com um vírus que é geneticamente diferente daquele vírus que ele já carrega. E se você não sabe se isso é muito ruim, como que isso acontece e quiser saber, fica aqui comigo que eu fiz esse vídeo para você. Olá, prazer, o meu nome é Mari Libório, eu sou enfermeira concursada, sou professora universitária e esse aqui é um canal para você que busca se tornar referência na enfermagem. E aí, vestiu o jaleco? Agora vamos fazer a diferença. Eu fiz esse vídeo para você porque uma das coisas que me chamou bastante atenção quando eu comecei a trabalhar com infectologia, no ambulatório de infectologia, foi que eu me deparei com várias pessoas vivendo com HIV que não usavam preservativo e aí, por isso, contraíam outras ISTs, como, por exemplo, a sífilis. Aquilo me causou muita surpresa, eu falei, mas como que a pessoa tem HIV e não usa preservativo, por isso que ela tá com sífilis, enfim, aquilo meio que deu um nó na minha cabeça. E claro que isso, com o passar do tempo, se tornou uma coisa muito clara para mim, o que acontece, e eu comecei a falar de prevenção no sentido da população geral, enfim. Só que a gente tem que falar de prevenção de HIV até para o paciente que já tem HIV. Você sabia disso? Eu acho que isso talvez seja uma das coisas que fez um pum na minha mente. Falei assim, é verdade, isso a gente precisa conversar até com quem já contraiu. Então vamos falar sobre isso? O vírus HIV, ele tem dois tipos principais. Ele tem o tipo 1, HIV1, e o tipo 2, que é o HIV2. Porém, ele tem vários subtítulos e mesmo entre esses subtítulos existem algumas variações que diferem um subtipo de outro. E isso faz exatamente com que o HIV apresente algumas peculiaridades no que diz respeito à resposta ao tratamento antirretroviral. Então, pode acontecer de um indivíduo contrair o HIV e já no primeiro momento, no primeiro tratamento, no primeiro esquema terapêutico, esse esquema terapêutico falhar. Por que que isso acontece? Porque essa pessoa contraiu um vírus HIV que já de antemão era resistente àquela terapia inicial para tratamento. Ok, então isso pode acontecer com a pessoa que se infecta com o HIV. Mas o que é essa tal reinfecção pelo vírus HIV? A reinfecção pelo vírus HIV, ela ocorre quando o indivíduo que já é portador do vírus HIV entra em contato com uma nova cepa do vírus HIV. Cepa essa que pode ser semelhante à que ele carrega ou totalmente diferente. E aí sim, você vai ver o como existe impacto nessas diferenças quando a gente pensa na terapia antirretroviral. Eu vou explicar de um jeitinho bem simples. Você tem um paciente que é extremamente aderido ao tratamento, então ele tem uma boa adesão, ele está vinculado ao serviço, ele faz todos os exames, enfim. Ele é um paciente nota 1000, então carga viral indetectável, adesão ao tratamento, adesão e vinculação ao serviço. Muito bom, excelente. Esse paciente de repente começa a se relacionar com uma outra pessoa que também é portadora do vírus HIV, porém essa pessoa não tem uma boa adesão ao tratamento antirretroviral, está com carga viral detectável e até com número de cópias alto e é uma pessoa já muito experimentada nos tratamentos. O que é uma pessoa muito experimentada, ou multi-experimentada como a gente fala? É uma pessoa que começou com o esquema inicial, aí depois de alguns abandonos esse esquema começou a falhar e ela precisou introduzir novas drogas e aí por conta também de outros abandonos essa pessoa, ou por outras razões, talvez uma reinfecção por um vírus mais resistente, ela também precisou fazer uma nova abordagem terapêutica e assim o curso da doença dessa pessoa foi seguindo de uma maneira diferente daquele primeiro paciente lá do meu exemplo que eu falei, que é aquele carinha que tá, nota 10 com carga viral indetectável. O que acontece quando essas duas cepas se encontram? Quando essas duas cepas se encontram, só para você entender, cepa é como a gente fala, quando esse subtipo aí do vírus HIV se encontra, no caso o resistente se encontra com aquele que é mais sensível, o que ele causa é uma resistência à terapia medicamentosa que aquele paciente estava tomando. Então, a terapia medicamentosa vai continuar agindo sobre aqueles vírus que ele tinha, que eram sensíveis, porém ele vai ter entrado em contato com um resistente que vai começar a se multiplicar e que pode inclusive passar esse padrão de resistência para os vírus que ele já tinha com ele. Então isso faz com que a gente tenha uma falência na terapia antirretroviral daquele paciente
por conta de uma nova infecção. É raro disso acontecer? Não, infelizmente isso não é raro de acontecer. Como que a gente descobre que isso aconteceu? Você tem um paciente, esse paciente está indo bem com o tratamento, carga viral indetectável, adesão ao tratamento, teoricamente a gente não teria nenhuma razão para que de repente o CD4 desse paciente começasse a baixar e a carga viral desse paciente começasse a subir. Entretanto, isso começa a acontecer, o paciente começa a ter uma carga viral detectável, essa carga não para de subir, a gente começa a ter consumo ali das células do sistema imunológico desse paciente, deixando ele mais suscetível ao adoecimento por conta do vírus HIV. Como que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer um exame que se chama genotipagem, que é quando a gente faz como se fosse aquele exame de antibiograma que a gente faz quando é uma infecção bacteriana, onde a gente testa os antibióticos para aquela bactéria. No caso do vírus HIV, a gente faz a mesma coisa. A gente faz os testes para entender a quais antirretrovirais que aquele vírus agora é sensível e então, muito provavelmente, esse paciente vai ter que fazer uma troca de medicação antirretroviral para que agora ele possa voltar a responder. E tudo isso foi ocasionado pelo quê? Foi ocasionado por uma reinfecção. Eu vou te dar mais algumas informações importantes, mas antes eu quero que, se você chegou até aqui, que você se inscreva no canal. É muito importante para mim que você se inscreva e que também você deixe comentários sobre o que você está achando do conteúdo e que sugestões você tem. Tudo aqui acontece por sua causa, então eu gero conteúdo para que isso seja importante para a tua formação profissional. Então, deixa aqui escrito, se inscreve no canal, deixa escrito nos comentários o que você quer saber e a gente vai seguir adiante. Mas veja só, qual é a estratégia que a gente tem, então, para impedir que essa reinfecção aconteça? Claro que usar a proteção, fazer o uso de preservativo é o caminho ideal para que isso aconteça, porque assim o paciente não tem contato com novas cepas do vírus HIV e não só isso. Ele não tem contato com novas cepas do vírus HIV e ele também não tem contato com outras ISTs. Então, o correto é que mesmo quando você tem uma parceria, não é soro discordante, ou seja, você tem dois pacientes que são HIV positivos, por exemplo, vamos imaginar que essas duas pessoas têm cargas virais indetectáveis, em algum momento pode haver falência de um tratamento ou do outro tratamento, ou essas pessoas podem ter outras exposições de risco e trazer ISTs para aquela parceria. Então sim, a gente tem que falar de prevenção para o paciente que tem HIV, não só para que ele previna a transmissão do HIV para outros indivíduos, caso ele esteja com carga viral detectável, mas também para que ele próprio não se reinfecte com uma cepa mais resistente. Se você não sabia disso, deixa aqui no comentário que eu quero muito entender. Um beijo e até o próximo vídeo.